Olá a todos e a todas. Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Souza e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de biologia, falando um pouco dos ciclos biogeoquímicos. Essa aula é destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio, para os alunos da Escola Estadual, Técnica Estadual, professora Célia Siqueira. E quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, nós estamos falando de elementos químicos que vão perpassar, que vão transitar aí, tanto por seres vivos, como pela parte não viva do planeta, como a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera. E aí a passagem desses elementos químicos por essas diferentes vias, por esses diferentes compartimentos da natureza, dá-se o nome de ciclo biogeoquímico ou ciclo da matéria também. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho do ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo. Começando pelo ciclo da água ou ciclo hidrológico, você pode perguntar o seguinte: mas vamos falar do ciclo da água, sendo que a água não é um elemento como o carbono, como o nitrogênio. Realmente a água não é um elemento desses que nós falamos, mas ele está intimamente, essa água, ela está intimamente relacionada com outros ciclos fundamentais para que haja vida na Terra. Então nós vamos falar do ciclo da água na natureza, pela sua proximidade, pela sua relação, pela sua afinidade com os demais ciclos de outros elementos. Então falar um pouco das características da água. Ela é composta por moléculas de hidrogênio e oxigênio. Em condições normais no ambiente, ela pode se apresentar nos 3 estados da matéria. A gente sabe que hoje existem 5 estados da matéria, mas para todos os efeitos nós vamos falar dos 3, né? Sólido, líquido e gasoso. É um elemento mais abundante na superfície do planeta Terra e ela é indispensável para a vida do nosso planeta porque ela vai participar de várias reações metabólicas e regulatórias, tanto do planeta como do corpo dos organismos da Terra. E aí, falando um pouco do ciclo hidrológico, nós temos os meios de transferência da água. A água ela pode passar de um meio para o outro através da evaporação, que é a passagem da água dos corpos de água para a atmosfera, ou de um reservatório de água para a atmosfera. Esse processo dá-se o nome de evaporação, a passagem da água para a forma de vapor. Outro meio de transferência da água é através da transpiração. É a passagem da água contida nos seres vivos para a atmosfera. Quando nós transpiramos, nós estamos depositando ou entregando água para o ambiente. O mesmo acontece também com os vegetais e outros animais. O processo de transpiração, então, é a passagem da água dos seres vivos para a atmosfera. A precipitação é a passagem da água da atmosfera para os corpos de água ou para o solo. E essa precipitação ela pode acontecer tanto na forma de chuvas como na forma de neve. Chuva é água líquida e neve, como nós vimos, água no seu estado sólido. Outra forma de meios de transferência de água é o escoamento. Ele é caracterizado pelo deslocamento da água pela superfície do solo. Nós temos exemplos rios, riachos, córregos. E aí nós temos infiltração, que é o deslocamento da superfície da água para camadas profundas ou mais profundas do solo. E nós vamos ter a percolação, que é a água que já está dentro do solo, mas continua se movimentando no interior do mesmo. Então nós temos aqui um esqueminha ilustrando essas diferentes formas de movimentos da água pelo planeta. Nós vamos ter a evaporação, a água passando do líquido para o gasoso, transpiração, saída da água dos seres vivos para a atmosfera. Essa transpiração, essa água da evaporação e da transpiração, elas vão formar as nuvens, vão se condensar e vão voltar ou vão devolver essa água para a terra na forma de precipitação, chuva ou neve. Essa chuva, ao cair no solo, ela vai passar pelo processo de infiltração ou escoamento pela superfície do planeta.
em regiões mais baixas, a água resultante dos escoamentos vão dar origem aos lagos, aos rios, a lagoas e por aí vai. E as águas que vão infiltrar, que vão ser as águas subterrâneas, vão gerar os lençóis freáticos, vão gerar os aquíferos. No ciclo da água, a gente pode dividir ele em duas partes. No pequeno ciclo, quando a água só circula pelo ambiente e não passa pelos seres vivos, e grande círculo, quando a água circula pelo ambiente e pelos seres vivos também. Então a gente vai ter o pequeno ciclo, quando a evaporação manda a água para o espaço, essa água que está no espaço se junta, forma as nuvens, essas nuvens se condensam e acabam devolvendo essa água de volta para a Terra, sem passar pelos seres vivos, configura-se como o pequeno ciclo da água. Já no grande ciclo da água, nós vamos ter aí a água dos rios, dos lagos, os animais vão ingerir essa água, vão transpirar, essa transpiração e também durante a respiração vai estar liberando vapor de água para o ambiente, esse vapor de água sobe novamente, forma as nuvens e ela cai em forma de chuva e abastece os corpos de água e assim fecha o ciclo. Em relação aos reservatórios naturais de água na Terra, nós vamos ter aí os oceanos como os grandes detentores de água no planeta. Aí, em segundo lugar, vem as geleiras e as calotas polares. Depois, as águas subterrâneas dos lençóis freáticos e aquíferos. Em seguida, os lagos de água doce. A atmosfera também tem uma grande quantidade de água na forma de vapor. E, em seguida, rios e cursos de água. Os principais impactos humanos no ciclo da água é a alteração do fluxo, na construção de barragens, na construção de hidrelétricas, a alteração daquele rio, uma alteração do caminho natural que o rio iria percorrer, a uma alteração das áreas de várzeas do rio, ou seja, durante a cheia, o rio ocupa uma área maior do que durante o período de seca. Com a construção de barragens de hidrelétricas, a área alagada pelo rio, ela se torna ainda maior também. A água não flui mais como antes, ela passa a ser represada e aí o controle dessa água, o controle de corrente dessa água, fica a critério das usinas. Outra forma de alterar o ciclo da água são a perfuração de poços ou aquíferos para retirar, para trazer à superfície as águas que estão submersas e as águas que estão abaixo da superfície do solo. Outra forma que altera o ciclo da água é a impermeabilidade do solo. Grandes áreas impermeáveis, como cidades, como áreas cimentadas, construções humanas, isso vai impedir que a água se infiltre no solo e aquela região, aquela área, pode correr o risco de enchentes, de alagamentos, pela água não ter por onde ir também. E uma das causas mais atuais, mais preocupantes do ponto de vista da ecologia atualmente é a poluição. Essa poluição ela pode ser resultado de efluentes agrícolas, industriais e domésticos. Há uma estimativa, muitos têm se comentado, que futuramente a Terra não terá água para todo mundo. Na verdade, não é que não se tenha água para todo mundo. A quantidade de água hoje no planeta se manterá a mesma daqui a 50 anos. O que vai mudar é a quantidade de água potável, a quantidade de água limpa que poderá ser consumida pelos humanos. Então há um indicativo de que essa água potável, essa água livre de impurezas, ela realmente vai se tornar escassa graças às ações humanas que vêm decorrendo aí nos últimos séculos. O próximo ciclo que nós vamos falar é o ciclo do carbono. A característica do carbono é que ele forma estruturas básicas a todas as moléculas orgânicas, como as proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios. Então, todo ser vivo ele necessita ser formado por carbono. Todo ser vivo ele precisa ter carbono na sua constituição. O carbono ele é tetravalente, ele pode fazer 4 ligações. Ele liga-se a várias classes de elementos, como a metais e a elementos não metais.
e ele é absorvido diretamente da atmosfera. Nós vamos ver isso nesse ciclo. Então, nós temos o sistema de entrada e o sistema de saída de carbono da atmosfera. Quando a gente fala no processo de fotossíntese, essa fotossíntese ela vai retirar o carbono da atmosfera. A planta ela vai absorver dióxido de carbono, o CO2, para realizar a fotossíntese e gerar a sua reserva de energia, que é a glicose. Essa é a forma de retirada de carbono da atmosfera, através do processo de fotossíntese. Outros processos que devolvem o carbono na atmosfera é o processo de combustão ou queima, o processo de respiração, que os seres vivos fazem, e o processo de decomposição. Então, quando um animal ou uma planta morre, os decompositores vão agir sobre ela e naquele momento eles vão estar liberando carbono na atmosfera. Sempre que nós respiramos, nós inalamos o gás oxigênio e liberamos na atmosfera o dióxido de carbono. Então, a única via de se retirar carbono da atmosfera é através da fotossíntese. E as 3 vias de devolver esse carbono na atmosfera é através da combustão, seja combustão da matéria orgânica, seja combustíveis fósseis, através da respiração e através da decomposição a gente lança carbono na atmosfera. Então nós vamos ter aqui um resuminho para a gente entender, né? A fotossíntese ela incorpora o gás carbônico da atmosfera na matéria orgânica, no caso nos vegetais, e para os animais que não realizam a fotossíntese, eles vão absorver esse carbono através da alimentação. Então, um animal herbívoro vai conseguir o carbono quando se alimenta de uma planta. E assim vai seguindo a cadeia trófica. E esse carbono que foi incorporado à matéria orgânica, ela volta para a atmosfera através dos 3 processos que nós já falamos, que é respiração, combustão e decomposição. Esse carbono, esse elemento, ou esse ciclo desse carbono, ele tem uma estreita relação com o efeito estufa. O acúmulo de carbono na atmosfera, ela vai aumentar a retenção de calor entre a Terra e a camada de ozônio. E isso vai intensificar o efeito estufa. Esse efeito estufa, se tornando mais intenso, vai causar alterações climáticas no nosso planeta, como o aquecimento global e também o derretimento das geleiras. Então aqui nós temos um modelo, um esquema do aquecimento global, onde nós temos a energia emitida pelo Sol e essa energia ela vai se dividir em 3 etapas. Uma parte dessa energia ela bate na camada de ozônio e é devolvida para o espaço. Outra parte dessa energia do Sol, ela perpassa, ela consegue ultrapassar a camada de ozônio, atinge a Terra e serve para aquecer o nosso planeta. E a terceira parte da energia mandada pelo Sol, ela passa também pela camada de ozônio, reflete, bate na Terra e é refletida de volta para o espaço. Porém, quando a gente aumenta em grande quantidade a emissão de gás carbônico na atmosfera, a gente cria uma capa isolante, uma membrana isolante entre a Terra e a camada atmosférica, de forma que os raios solares, ou a energia solar, quando entra na Terra, não conseguem sair para o espaço como antes. E aí mais calor vai ficar retido entre a Terra e a camada de ozônio e, consequentemente, a Terra irá aquecer mais e provocar as mudanças climáticas que nós estamos vendo aí a todo momento nas TVs, nos jornais e em outros meios de comunicação. As principais fontes de emissão de carbono na atmosfera, ela é proveniente das atividades industriais, queimas de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamentos. As queimadas, a gente sabe que as florestas, elas vão armazenar, elas são grandes estoques de carbono. Então a floresta, no momento que ela vai crescendo, ela vai também sequestrando o carbono da atmosfera e utilizando para formar as partes vegetais, formar suas células e seus tecidos.
O desmatamento em si não vai liberar carbono por si só, mas quando você desmata, a floresta deixa de absorver aquela quantidade de carbono da atmosfera. Quando ocorre o desmatamento, vai acontecer também a decomposição. E aí, nesse momento de decomposição, sim, existe a liberação de carbono também pela atmosfera. Então, as principais fontes emissoras de carbono hoje na atmosfera são essas três: atividades industriais, queima de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamento das florestas. O impacto humano no ciclo do carbono ainda é bastante discutido na comunidade científica atualmente. Alguns cientistas apontam o carbono como um dos grandes vilões do aquecimento global, enquanto outra parte dos cientistas tendem a dizer que não é bem assim, que o carbono não é esse vilão todo, né? Existe uma divergência em si. Mas, de toda forma, a gente, os seres humanos, altera o ciclo do carbono quando a gente faz uma emissão muito grande desse elemento na natureza, quando a gente perfura poços e extrai petróleo, que é um combustível fóssil, utiliza nossos carros derivados de petróleo, utiliza nas empresas também derivados fósseis, de combustíveis fósseis, e tudo isso aí vai estar emitindo carbono para a natureza, para a atmosfera. Outra forma também de alterar o ciclo do carbono é a mudança no uso das terras. Quando a gente tem uma agricultura convencional, onde se planta somente uma cultura, existe uma forma diferente de se tratar a terra, e também na pecuária, o número de gado em grande escala, ele vai produzir uma grande quantidade de metano, que são gases que saem nas fezes ou saem das fezes dos rebanhos. Então esse metano também vai ser prejudicial à camada de ozônio e também vai interferir no ciclo do carbono. Como nós falamos, o uso de combustíveis fósseis e o aumento dos resíduos das atividades humanas que serão decompostos também vai alterar o ciclo do carbono. O próximo ciclo que nós vamos falar é o ciclo do oxigênio. O oxigênio ele vai fazer parte da respiração celular. Então, os organismos vão fazer a respiração celular para obter aí sua energia, para gastar, para usar sua energia na manutenção da vida. O oxigênio também é importante componente no processo da fotossíntese, é base da produção primária. O oxigênio ele compõe em torno de 21% do ar atmosférico e ele participa do ciclo da água, do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio também. Então nós temos aqui um esqueminha bem resumido do ciclo do oxigênio. Então a planta ela vai absorver água, que é formada por hidrogênio e oxigênio. Essa água vai ser utilizada na fotossíntese. A planta, no momento da fotossíntese, ela vai retirar o dióxido de carbono da atmosfera e vai liberar o oxigênio no ambiente. Esse oxigênio vai ser utilizado pelos seres aeróbicos, os seres que fazem respiração celular na presença do oxigênio, e no momento que esse oxigênio é utilizado por esses seres aeróbicos, eles devolvem dióxido de carbono novamente na atmosfera. Lembrando que esse oxigênio liberado durante o processo de fotossíntese, ele vem graças à quebra da molécula de água. Então, o oxigênio liberado na fotossíntese, ele é o oxigênio que estava na água. Nós temos aí um modelo mais simplificado. Nós temos a fotossíntese liberando o oxigênio na atmosfera. Os seres aeróbicos vão utilizar esse oxigênio que está na atmosfera e vão converter ou vão trocar esse oxigênio por dióxido de carbono, que também vai liberar na atmosfera. Quando esse dióxido de carbono está na atmosfera, está livre na atmosfera, as plantas vão utilizar esse dióxido de carbono para novamente fazer a fotossíntese, fechando aí o ciclo. Em seguida, nós temos o ciclo do nitrogênio. As características sobre esse elemento é que ele está em maior quantidade na atmosfera, aproximadamente 78% dos gases ou da composição do gás da atmosfera é formada por nitrogênio.
esse elemento ele vai constituir as proteínas e os ácidos nucleicos. Ele não é absorvido diretamente da atmosfera, como o carbono. E para que se exista a fixação do nitrogênio no solo, é preciso ter a presença de bactérias nitrificantes. O nitrogênio ele é um macronutriente essencial para os vegetais. Quando a gente fala em macronutriente, é porque ele é exigido em grandes quantidades pela planta. E nós temos aí também a formação de óxido nitroso, que é um gás que também participa do efeito estufa. Nós temos aí o modelo, uma imagem representando aí o ciclo do nitrogênio. Então nós vamos ter o nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio ele não é absorvido diretamente pela planta. Nós temos o nitrogênio aqui na atmosfera. E esse nitrogênio ele não é absorvido diretamente pela planta. Ele precisa ser fixado no solo por bactérias fixadoras de nitrogênio. Geralmente essas bactérias podem aparecer livres no solo ou associadas às raízes de plantas leguminosas, como a soja, como o feijão, como a ervilha. Então, imaginando que essas bactérias estejam livres no solo, elas vão pegar o nitrogênio atmosférico e vão transformar esse nitrogênio em amônia. Após ser transformado em amônia, esse nitrogênio ele vai passar pelo processo ainda de transformação em nitrito. Essa amônia ela não é absorvida diretamente por boa parte das plantas. Algum grupo de planta consegue absorver a amônia como forma de nitrogênio, mas ela não é disponível ainda, ela não é ainda absorvida pela maior parte dos vegetais. Então essa amônia continua sendo transformada por bactérias nitrificantes em nitritos. Esses nitritos também não são absorvidos ainda pela planta. Eles precisam continuar sendo transformados até chegar ao ponto de nitratos. E aí sim, quando chega em nitratos, as plantas vão absorver o nitrogênio. Esse nitrogênio, após estar incorporado na planta, se essa planta um dia servir de alimento para algum animal, o nitrogênio que está nela passará para esse animal, que vai formar suas células, seus tecidos com o nitrogênio proveniente da planta. Quando esse animal morrer, ele vai passar pelo processo de decomposição e as bactérias decompositoras vão devolver o nitrogênio para o solo na forma de amônia. Caso essa planta não seja alimento de nenhum animal, ela também vai ser decomposta. Caso a planta não seja alimento de ninguém, ela também vai sofrer a ação dos decompositores, e esses decompositores vão devolver o nitrogênio que estava na planta, vão devolver ao solo sob a forma de amônia. Voltando para os nitratos, e caso esse nitrato não seja absorvido pela planta, ele pode ser devolvido à atmosfera através da ação de bactérias desnitrificantes. Essas bactérias vão fazer justamente o trabalho inverso. Vão devolver o nitrogênio à atmosfera, vão decompor os nitratos e devolver o nitrogênio ao espaço, à atmosfera. E aí nós temos as plantas que estão associadas a um grupo de bactérias. Essas plantas são chamadas de leguminosas, como nós tínhamos falado, o exemplo do feijão, da soja, da ervilha. Essas plantas elas vão possuir bactérias fixadoras de nitrogênio associadas às suas raízes, e é uma associação mutualística, como nós já vimos as relações ecológicas. Quando nós falamos de mutualismo, é onde todos os elementos ou todos os organismos envolvidos naquela relação, eles saem beneficiados. A planta ela tem o benefício de conseguir mais nitrogênio, que é essencial para o seu crescimento, para a sua produção, e as bactérias são guardadas em nódulos, esses pequenos carocinhos aí nas raízes da planta, e aí elas vão ter proteção e vão receber de volta nutrientes da planta. Então, é uma relação mutualística, e ela tem uma grande importância no meio natural, porque essas leguminosas elas vão ser responsáveis por devolver ao solo parte desse nutriente que as bactérias lhe fornecem. Então, quando nós temos rotação de cultura, onde um ano se planta milho, no outro se planta feijão,
Os agricultores, mesmo não tendo muitas vezes o conhecimento científico de quão útil isso é, eles percebem a melhora do terreno. Isso porque as leguminosas elas vão enriquecer aquele solo com nitrogênio e no próximo ciclo as plantas que forem plantadas nesse terreno poderão absorver o nitrogênio deixado pelas leguminosas. Outro importante manejo de culturas é a consorciação. Consorciação de culturas, plantar simultaneamente uma leguminosa e uma não leguminosa. A leguminosa vai ser justamente para enriquecer a quantidade de nitrogênio no solo. O impacto humano no ciclo do nitrogênio ele é bem acentuado. O nitrogênio ele é usado intensamente na forma de fertilizantes. E aí essa grande quantidade, esse uso indiscriminado de fertilizantes à base de nitrogênio na natureza, ele vai acabar poluindo a água e o solo através do processo de eutrofização, uma grande deposição de nutrientes em corpos de água. E aí vai facilitar a proliferação de bactérias, de seres organismos ou de micro-organismos indesejados naquele ambiente, muitas vezes retirando o oxigênio da água, impedindo a luz de entrar e atingir até o fundo dos lagos, das lagoas, eliminando o oxigênio e demais seres vivos desse corpo de água. Outra forma de alterar ou do impacto humano no ciclo do nitrogênio é através do óxido nitroso, como nós já falamos, que é um gás liberado na combustão e participa também do efeito estufa. O último ciclo é o ciclo do fósforo. Esse ciclo ele é um pouco mais simples que os demais, porque ele não tem uma fase livre na atmosfera. O fósforo ele vai fazer parte de diversas moléculas do corpo dos seres vivos. É um elemento de extrema importância também para a produção e manutenção da vida na Terra. As plantas não conseguem crescer, se reproduzir, se não houver fósforo disponível no solo. E não é encontrado livre na atmosfera, ou seja, o fósforo ele não está disponível como um gás na atmosfera. Os principais reservatórios do fósforo são rochas sedimentares, muitas vezes rochas que estão cobertas por água. Ele é absorvido sob a forma de fosfato na natureza e ele, como nós falamos, é indispensável para a produção agrícola. Então, dando seguimento ao ciclo do fósforo, nós vamos ter as rochas formadas por fósforo ou fosfato. E aí essa rocha, ela vai sofrer um intemperismo, ou seja, ela vai se degradar e vai ser incorporada, vai ser levado para o ambiente, vai ser incorporada ao solo. Esse fósforo que veio das rochas, ele pode ser absorvido pelas plantas. As plantas vão servir de alimento para os seres vivos que vão pegar esse fósforo para eles e após morrerem, tanto a planta como os animais, vão passar pela ação dos decompositores que vão devolver o fosfato no solo. Esse fosfato pode ser novamente aproveitado pelos vegetais, mas também pode pegar a via de lixiviação e se acumular em reservatórios aquáticos. Vai se precipitando e formando novamente novas rochas de fosfato, até que um dia, isso aqui pode demorar séculos, milênios, até que um dia essa rocha ela consiga novamente passar pelo processo de intemperismo, se degradar e ser novamente absorvido por plantas aquáticas ou plantas terrestres também. O impacto humano no ciclo do fósforo está relacionado com a exploração de reservas naturais desse mineral, desse elemento, e a utilização do fósforo na produção de detergentes e outros produtos, quando são liberados ou quando são despejados de forma irregular, podem causar danos ao ambiente. Então nós temos aí a produção de alguns detergentes que utilizam o fosfato, e esses detergentes, se forem lançados inadequadamente em corpos de água, eles podem acabar provocando a poluição da água e do solo, e também causando o efeito de eutrofização. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.